Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Vamos encerrar então acerca dos holocaustos, acerca das ofertas, dos sacrifícios, capítulo 7 do livro de Levítico. Então, primeiramente, nós vamos dividir o capítulo 7 em três pontos diferentes. O primeiro que trata acerca do sacrifício pela expiação e também do sacrifício pacífico. O segundo ponto é a proibição da alimentação de gordura e sangue. E o terceiro, que era parte dos sacerdotes. Então, a oferta pela culpa foi o nosso primeiro vídeo do livro de Levítico. Porém, no capítulo 7, ele trata os pormenores dessa oferta. Onde deveria ser sacrificado, de que maneira o animal deveria ser repartido, o que iria sobre o altar e também o que não iria sobre o altar. Então, as diretrizes acerca do sacrifício pela expiação, ele é dada justamente aqui no capítulo 7. Até mesmo o couro do animal trata aqui que também ficaria para o sacerdote. E a lei da oferta voluntária, o sacrifício voluntário, que poderiam ser destacados ou separados em três pontos, poderia ser por uma gratidão àquilo que o Senhor havia feito, poderia ser por algum voto, ou mesmo voluntariamente, que era o principal propósito desse sacrifício. Né? O ofertante entendia a necessidade de manter a sua vida plena com Deus e de que maneira esses dois sacrifícios apontam diretamente para Cristo. Como falamos lá no primeiro vídeo, que o Cordeiro de Deus, como disse João, quando avistou Jesus, né, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício pela expiação, o sacrifício pela culpa, ele era passageiro, pois apontava diretamente para Cristo. Né? E hoje me surgiu a pergunta, né? Por que não oferecemos mais? Porque em Êxodo vai dizer que o holocausto era para sempre, era contínuo. Por que não oferecemos? Porque Cristo é o nosso sacrifício. Tudo isso aponta para Cristo e se cumpre em Cristo. Então, em Cristo nós temos paz com Deus. Hoje somos filhos do seu amor, mas um dia éramos filhos da sua ira. Então hoje nós temos paz com Deus através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Todos esses sacrifícios por paz, por expiação, eles eram passageiros. Hoje nós temos Cristo que intercede por nós. O segundo ponto do capítulo 7 justamente acerca da alimentação. É que o autor vai excluir gordura e o sangue. A gordura porque era colocada sobre o altar, mas ela poderia ser usada para outras coisas. Acerca do sangue, desde do livro de Gênesis, capítulo 9, quando Deus fala ali com Noé, a alimentação ou se alimentar por sangue era proibido, porque o sangue ele diz respeito à vida do animal e nós não podemos nos alimentar desse sangue. Então, ainda em Atos capítulo 15, versículo 28, o texto vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo, era o concílio em Jerusalém, em que se discutia o que os gentios deveriam ou não fazer, a exemplo aguardo do sábado, que era uma discussão, a circuncisão era uma discussão, e o texto vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo que os gentios, aqueles que se convertiam ao Evangelho, eles não comessem coisas sacrificadas a ídolos e também acerca do sangue, não deveriam comer sangue. Então, são essas duas imposições que os gentios devem praticar. Então, acerca do sangue é muito categórico. Na gordura não há outra observação acerca disso. Então, o terceiro ponto é acerca da porção dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles não trabalhavam fora, eles não tinham plantações, eles não tinham uma quantidade muito grande de animais, então parte do que era oferecido, os sacerdotes ficavam para eles, para a sua alimentação. Entrando então agora no livro de Mateus, capítulos 8 e 9, nós temos registrado pelo evangelista 10 milagres
de Jesus. Eu vou fazer apenas algumas considerações aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Então, o primeiro milagre apontado pelo evangelista no capítulo 8 trata acerca do leproso. E olha que interessante, nós estamos falando bastante acerca de Cristo ter levado os nossos pecados. Então, a lepra, espiritualmente falando, eu vou apontar os dois pontos aqui, tá? Então, a lepra, espiritualmente falando, ela diz respeito ao pecado, à condição pecaminosa do pecador. E quando Jesus ele põe a mão sobre o leproso, Jesus se tornaria cerimonialmente impuro. Mas quando nós olhamos para o sacrifício dos animais, né, o ofertante, ele impunha a mão sobre o sacrifício e transferia para o sacrifício a sua culpa. Né, transferia para o animal a sua culpa, então o animal deveria morrer. Aqui nós temos essa identificação de Cristo com o seu povo, com aqueles que ele veio salvar. Então Cristo se tornaria cerimonialmente impuro, mas ele estava tirando do leproso a sua lepra. Ou seja, espiritualmente falando, aquele homem estava deixando de ser leproso, deixando de ser impuro cerimonialmente, e essa impureza estava passando para o Cordeiro de Deus. Então, nós vemos que Cristo, de fato, ele veio se identificar com aqueles a qual ele veio salvar. Então, nós temos esse primeiro milagre que aponta, obviamente, essa questão espiritual, mas também dizendo que o leproso ele era rejeitado porque não poderia viver em comunidade. Cristo estava restaurando a vida desse leproso. O segundo milagre diz respeito a um centurião, ou seja, alguém que não pertencia ao povo. Era um romano, mas Cristo veio para salvar. O Cordeiro tira o pecado do mundo e não somente dos judeus. O terceiro milagre fala sobre a sogra de Pedro. A mulher não tinha proeminência nenhuma no meio da comunidade, mas o Cristo de fato veio para todos. Paulo vai dizer que não há judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos somos um em Cristo. Então os milagres de Cristo apontam, obviamente, para o seu ministério de cura. Ele veio, conforme diz Isaías capítulo 35, abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, ou seja, Cristo veio fazer também milagres que dava ênfase ao seu ministério. Mas muito mais do que questões físicas, são questões espirituais. Cristo veio conduzir o homem a Deus, seja ele leproso, seja ele um gentil, não era judeu, ou até mesmo uma mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. Há um segundo aspecto no capítulo 8 que pode parecer estranho quando um dos seus discípulos, versículo 21, né, permite-me que eu vá e sepulte o meu pai. Cristo não desfez, não quebrou a ênfase que se dava aos pais, mas naquele momento Cristo estava ensinando que haveria momentos ou haverá momentos em nossas vidas que devemos ter que abrir mão de algo que tem muito valor para continuar com a pregação do Evangelho. E esse, infelizmente, era um momento que não dava para sair da obra, abandonar a obra e sepultar o seu pai. Haveria o propósito nesse momento era totalmente o céu. Mas, obviamente, lembramos, como diz o apóstolo Paulo, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Isso não está fora de cogitação. Honrar pai e mãe sempre. O capítulo 8 finaliza com Jesus acalmando a tempestade, trazendo paz aos seus discípulos em meio a um momento de muita dificuldade. E Jesus chega então, finalizando em Gadara, e expulsa os demônios daqueles dois jovens que atormentavam aquela cidade.
Obviamente, a continuidade para aquele povo foi algo que trouxe inimizade para com Jesus, mas a libertação daqueles jovens, de fato, era muito necessária e mostrava todo o poderio de Jesus. No capítulo 9 temos o milagre em Cafarnaum, a vocação de Mateus, chamado de Mateus, e também Jesus fala acerca do jejum, a importância do jejum. Né? Ele era questionado porque os seus discípulos não estavam questionando, mas ele falou: olha, virá o tempo em que eles não terão mais o Filho do Homem, aí eles jejuarão, porque o jejum ele nos condiciona a uma vida plena com Deus, e ele nos mostra que aguardamos a vinda do Senhor, ansiamos para estar próximos com Deus, para que quando ele voltar, possamos estar junto dele e para sempre. E continua com Jesus operando milagres, fazendo maravilhas. O final do capítulo 9 vai falar que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão tendo grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E aí finaliza com um chamado à constância, um chamado ao serviço, um chamado à excelência. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. O nosso grande alvo é permanecer, é continuar, como diz o texto bíblico, sempre abundantes na obra do Senhor. É permanecer com o propósito que se iniciou em Cristo. É fazer a obra do bom mestre, para que o mundo conheça que somente Cristo é o Senhor. Meus irmãos, são essas considerações. Fique com Deus e boas leituras.